Bom dia, amados irmãos. Dia 4 do nosso devocional. Eu quero que você me acompanhe uma passagem bem conhecida da Bíblia, Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 17. Gálatas, capítulo 2, desde o versículo 17. Abra sua Bíblia. Se necessita tempo, pause o vídeo e logo continue acompanhando-me. Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados com Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é um dos versículos mais profundos e intensos que você encontra nas cartas do apóstolo Paulo. Quer dizer, o que eu era, que em algum momento pude pensar que cheguei a ser, tudo isso morreu. Fui crucificado com Cristo para viver uma nova vida em Cristo. Não uma versão 2.0 de mim, mas uma nova vida. Uma nova vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Filipenses, capítulo 2, novamente, se você necessita tempo, pausa o vídeo. Filipenses, capítulo 2, lá no versículo 5, Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se encontre em vocês a atitude de Jesus, que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo escreveu essas duas passagens, e quando Paulo escreve, certamente tudo isso está conectado, tudo que ele pensa. Ele disse em Gálatas 2, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E aqui aos Filipenses ele exorta: a maneira de pensar de vocês, a maneira de viver de vocês deve ser igual à de Cristo. Sejam coerentes. Se Jesus se esvaziou, se vaciou de si mesmo, se despojou, por que nós continuamos abraçando, aferrados, continuamos segurando, apertando coisas do passado que não condizem mais com quem nós somos? A maneira que eu tinha de pensar, a maneira que eu tinha de viver, a maneira que eu tinha de falar, a maneira que eu tinha de julgar, as minhas atitudes, falavam de quem eu era. Mas aqui, quando Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
somos desafiados. Somos levados a uma atitude de renúncia do eu. Jesus disse, não pode me seguir sem renunciar quem você é. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz todo dia e siga-me. Tome sua cruz todo dia, cada dia, e siga-me. Lucas 9, 23. Renúncia, esvaziamento, da palavra grega kenose. Não há nova vida se não há renúncia. Não há perdão de pecados se não há arrependimento genuíno. E não pode haver arrependimento se eu não aceitar a condição pecaminosa da pessoa que o meu velho homem é. Mas eu não sou mais essa pessoa. Eu fui crucificado com Cristo. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. E a minha nova atitude tem que ser uma atitude de humildade. Versículo 7, Filipenses 2:7 diz que Jesus se esvaziou a si mesmo, renúncia, veio a ser servo, humildade, humildade, humildade. Muitas vezes estamos ainda muito cheios de nós mesmos e cheios de razão, não porque sabemos que está escrito ou que está escrito, mas a razão de nós mesmos. Não, eu sei, sempre soube, eu sei, é assim. Obediência. Diz que, encontrado na forma humana, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, humildade, e foi obediente até a morte. Jesus foi obediente. Quando Jesus diz, guardem as minhas palavras, se vocês querem ser meus discípulos, guardem as minhas palavras, obedeçam, assim como eu obedeci ao Pai, e o amor do Pai estará em vocês, e eu também os amarei. Ele sabia o que ele estava falando, porque ele mesmo foi obediente, sendo Deus. E nós? Será que temos o direito de ser desobedientes? Sejamos humildes, sejamos obedientes e perseverantes. Porque depois de humilhar-se, depois de ser obediente, diz que ele foi à morte, e morte de cruz. Morte de cruz. E ali é onde Paulo pega e diz, eu também estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o justo pela fé viverá. Não uma, mas 4 vezes. Abacuque 2:4. Depois em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo do Senhor viverá pela fé. E viver pela fé significa que não vivemos pelo que se vê, mas pelo que se crê. E nós temos crido a Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. E se eu creio a Cristo Jesus, abro mão, eu vou renunciar de tudo que eu era, tudo que eu pensava, tudo que eu cria. E eu abraço cada palavra do meu Senhor Jesus. E quando ela me confrontar, eu não duvidarei. Vou aceitar o que Jesus falou. Farei disso a minha vida, meu pão diário. Que Deus os abençoe. Que o Senhor te dê graça e derrame sobre ti o seu amor infinito. Graça e paz.